Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um dia. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor estamos aqui. Vamos orar o Salmo 91 hoje com toda a nossa fé, com todo o nosso discernimento, com o Espírito Santo nos guiando. E porque a gente sabe que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós não estamos lutando aqui contra os seres humanos, e sim contra esses espíritos malignos que muitas vezes rondam a nossa vida. Eu acordei hoje. Oi, mãe, bom dia. Eu acordei hoje perguntando a Deus o que nós íamos orar, né? Nós vamos declarar o Salmo 91, esse salmo que é tão poderoso, que Deus é o nosso refúgio, que a gente tem que confiar nele e que ele nos livre dessas armadilhas, né, do mal. E muitas vezes nossa uma armadilha que a gente cai bastante e que por muitas vezes eu caí e ainda caio, né? Hoje nós chegamos no final de uma semana e eu queria que a gente refletisse sobre as palavras que nós declaramos. E ele me deu até uma palavra que está lá em Mateus 2, que é em Mateus 15, não é o 11 que fala: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. E o 18 diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. E lá em Mateus, também em Mateus 12, Jesus ele chamou até de raça de víboras, né? E ele falou: pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, que a gente hoje, a gente reflita sobre o que estamos falando, sobre o que estamos declarando, né, na nossa vida. Lá em Provérbios 13 também, foi uma palavra que também Deus me revelou agora de manhã. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, que a gente consiga vencer, né, esse espírito que muitas vezes nos assola, essa armadilha que muitas vezes nós estamos caindo, que é a nossa própria boca. Bom dia, Marlon. Que é a nossa própria boca, que a gente utilize a nossa boca para declarar coisas boas, para falar o bem, para... Cadê a Camila? Tá aí também? Para que a gente declare o que nós precisamos declarar e que a gente consiga limpar o nosso coração. Tem uma musiquinha que eu coloco para Isabela e aí fala, né, que Jesus ele vai pegar o sabão, lava muitas coisas, mas Jesus ele vai lavar o nosso coração para deixar o nosso coração limpinho. Diz assim a música. E aí a gente tem que conseguir pedir para Jesus purificar o nosso coração, para que a nossa boca saia coisas boas, para que não saia a ruína das nossas bocas, para que a gente não fale demais. Por muito tempo, eu por ser uma pessoa que sou comunicativa, eu usava muitas vezes minha boca para arruinar minha própria vida. Então, isso teve que ser trabalhado em mim, né? Teve que ser confrontado em mim. Muitas vezes, gente, muitas vezes eu caí nessa armadilha. Não foi poucas vezes, não. Até eu entender que a minha boca é uma arma. A minha boca é uma coisa muito poderosa. Porque é tão poderosa que nós estamos aqui declarando a palavra de Deus para que o mundo espiritual entenda o nosso posicionamento. O mundo espiritual, esses espíritos que rondam a vida da gente, entendam que aqui tem autoridade. Mas precisa ter o quê? Coerência, né? Não pode da mesma boca sair coisa ruim e da mesma boca querer sair coisa boa. Não tem como.
Então, a gente, nesse momento, vamos orar por isso, para que Deus coloque travas, né, da nossa boca. Eu ouço muito falar, eu tenho 2 ouvidos e uma boca, então eu tenho que escutar mais do que falar. E isso era muito desafiador para mim, muito desafiador. Porque eu queria falar muito mais do que escutar. E eu já usei a minha boca muitas vezes para a ruína, muitas vezes. Então não se iluda que da mesma boca sair coisa boa e coisa ruim não vai fazer efeito. Então que a gente procure nessa semana aqui terminando, analisar o que nessa semana eu ainda falei, o que eu ainda declarei que não era para ter sido declarado, né, gente? Então, é sobre isso, é sobre a gente ter esse autoconhecimento, ter esse discernimento no Espírito. O Espírito Santo, ele vai falar, ele vai te incomodar. Aonde você falou, onde que você não era para falar, né? Onde você não era para ter declarado algo. Então, se arrependa rápido. Peça perdão e peça a ajuda do Espírito, porque sozinha a gente não consegue, né? Muitas vezes eu tentei sozinha, mas eu caía na mesma armadilha. Então, que nessa oração de hoje a gente consiga entender que Deus, ele vai nos ajudar, ele vai nos tirar de qualquer problema, ele vai nos ajudar a calar também, né? Ele vai nos ajudar a guardar a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos dando a nossa vida, a nossa alma, de bandeja, né? Caindo nessa armadilha aí, usando a nossa boca. Criando provas contra nós mesmos, né? A gente muitas vezes faz isso. Que a gente dá de bandeja a nossa vida para as outras pessoas. A gente dá de bandeja a nossa vida para o inimigo. É a gente mesmo, usando a nossa boca, tá bom? Então que hoje a gente tenha esse discernimento. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, porque Ele tem falado muito ao meu coração com essa questão do que falar. Muitas vezes a gente tem que calar. Muitas vezes é muito mais calar do que falar. E esperar a glória de Deus acontecer na nossa vida. E esperar Ele mesmo cuidar dessa situação. Então, o Salmo 91, ele vai nos dar força e coragem para que Ele cuide dessa parte. Para que é Ele que vai à nossa frente. É Ele que vai nos defender. A gente tem que entender isso. Muitas vezes nós temos que calar para Ele ir à frente e nos defender. Amém? Então vamos lá, você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, Tu és o meu refúgio. Confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estão estendidos como um escudo. Atrás deles, você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Entenda isso. Não precisa se defender. Você não precisa se defender. A verdade, ela não precisa de defesa. Ele vai fazer, porque Deus é o justo juiz. Ele é que vai te defender. Então se cale, espere Ele defender, só declara a palavra dele, as promessas dele. Se ele está te prometendo que ele vai te livrar das armadilhas, que ele vai te defender de perigos mortais, se você está seguro nesses enormes braços estendidos do Senhor, por que você temer? E ele vai dizer isso, não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que rompe ao meio-dia. Ainda que os outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você precisa crer na promessa de Deus. Você precisa crer que a palavra dele é verdade. Você está protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. E de longe
Vamos ler de novo? Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Então você não precisa fazer nada. Ora, gente, ora pelas pessoas também que fazem mal a você. Ah, Leandro, é muito difícil. Eu vou orar por uma pessoa que fez mal a mim. Pois é. Tem muito mais efeito do que você abrir a sua boca e falar as coisas que às vezes está dentro de você e que só vai ferir a outra pessoa também, não vai resolver a solução, não vai resolver esse problema. Ora por essa pessoa, é uma decisão, você tem que decidir, eu vou orar até se tornar verdade isso no meu coração. E o Espírito Santo vai fazer, eu creio, ele fez em mim. Eu tive que orar por pessoas que não me fizeram bem, mas que hoje é tranquilo orar por elas, é tranquilo. Sim, porque o seu Deus é o seu refúgio. O Deus Altíssimo é o seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, e a iniquidade não passará da sua porta. Ele ordenou aos seus anjos que o guardem para onde quer que vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras. Pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Você precisa crer nisso. Você precisa crer em cada palavra que Deus tem para a sua vida. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Você vai experimentar das promessas do Senhor, mas você precisa sentir que é filho. Você precisa estar nessa posição para que Ele realize as promessas dele sobre a sua vida. E você precisa estar também cuidando do seu íntimo, do que está profundo, não é do que está raso. Ah, não, é de boa, Leandro, eu não falo. Gente, é mais profundo. A gente tem que ir no profundo, no que está lá dentro, sabe? No iceberg, não é aquela pontinha que fica do lado de fora. É o que está dentro de nós, é o que está no profundo. São coisas que precisamos olhar no profundo. Já falei aqui um pouco de orgulho, né? Eu tô lendo até um livro agora que é a Isca de Satanás, que fala sobre a ofensa. Depois nós vamos orar sobre isso. Deixa eu ler mais um pouco. Que a ofensa, ela não vem de pessoas distantes. Ela vem de pessoas próximas a gente. Pessoas íntimas. Então nós nos ofendemos por pessoas próximas, não é de pessoas longe. De pessoas que estão longe. As pessoas que estão longe vai ofender, mas não vai atingir tanto a gente. Mas das pessoas próximas, sim. Seu marido, seus parentes, seu patrão. As pessoas da igreja, ele fala muito das pessoas da igreja, então não se iluda. São coisas que estão no profundo da gente e a gente precisa trazer isso para a luz. Porque tudo que a gente traz das trevas para a luz, Deus vai cuidar. Então coloque hoje a sua boca na luz. Entenda o que é que a gente está falando, o que a gente está trazendo para fora, né? O que a gente está externando. A gente está usando a nossa boca para abençoar ou para amaldiçoar. A gente está trazendo a nossa boca para a vida ou para a morte. A gente está guardando a nossa boca ou a gente está falando demais para acabar arruinando a nossa própria vida. Nem é só a vida dos outros, não. É a nossa que a gente está arruinando, principalmente. Tá bom? Então, que o Espírito Santo hoje trabalhe aí para poder te mostrar o que está no profundo, o que ainda precisa ser melhorado, o que a gente ainda precisa ser limpo, né? E Deus faz isso, Ele vai limpando, é de glória em glória mesmo, gente.
gente ainda pode cair algumas vezes, mas é de glória em glória até chegar o dia perfeito. E eu sei que vai chegar esse dia perfeito na sua vida, porque você está aqui disposto a orar, disposto a olhar para esses cantinhos obscuros que ainda existem em nós. Amém? Então até amanhã, se Deus permitir, a gente volta aqui para orar ao Senhor, tá? E não ore só de segunda a sexta. O que eu observo? Os vídeos, às vezes, da semana é visto. Chega final de semana, as pessoas não têm a mesma frequência, né? Vai viver a sua vida. Às vezes está passando por dificuldade na semana, porque as dificuldades do trabalho, da família. Chega final de semana, eu vou relaxar, eu vou curtir, Não. É todos os dias, é nesses dias que nós precisamos orar também. Até pelas pessoas que estão distraídas, tá bom? Então até amanhã, um beijo no coração. E que a gente consiga cada vez mais nos limpar, tirar isso que ainda existe dentro de nós. Essas pequenas coisas escondidas dentro do nosso coração. Amém? Até amanhã.